Olá, meus amigos. Hoje eu pretendo mostrar um pouco sobre o conhecimento básico do catálogo de partes ilustradas, conhecidas como IPC. Ok? Pretendo mostrar como acessar, como explorar e o significado de cada campo, né, das páginas do IPC. Inicialmente, nós podemos acessar o IPC ou conhecer um pouco mais do IPC, né? Além dessa apresentação, você tem como pesquisar mais, tem como ir a fundo como funciona e como usar o IPC. De que forma? Você pode ir no primeiro volume, né? Ou que a gente chama de Front Matter, que é o FM, tá aqui, esse arquivo. Acessando esse arquivo, você vai ter, né, como índice esta listagem. Você vai procurar aqui agora introdução. Na introdução você vai ter as informações, né, necessárias de como usar e como explorar o IPC, certo? Então, como utilizar o IPC, né, como dar entrada, nós temos duas formas básicas. Uma é quando você conhece o número, né, que a gente chama de part number. O que é o part number? Toda peça da aeronave ela é identificada com um número, né? Uma numeração. Essa numeração é conhecida como part number. Tá? Desde uma simples arruela até partes gigantescas como uma asa completa, ela vai ter uma numeração. Ok? Então, quando você tem esta numeração, né, em mãos, você pode acessar a figura, né, e maiores informações sobre a peça da seguinte forma. Nós podemos ainda, né, no FM, no Front Matter, buscarmos essa informação aqui, ó. O index do part number é tanto da maneira alfanumérica, que é essa daqui, ó, onde se o PN começar por letras, você vai buscar no alfanumérico. E cada página ele vai te dizer o que onde começa e onde termina a série de letras da página. Tá? Aqui, ó, logo aqui no cabeçalho. Ok? E aqui você tem a listagem de cada part number. Legal? Digamos que seja aqui o AAC032. Aonde eu posso encontrar a figura? Você vai encontrar no capítulo 71, né, na seção 51 e na unidade 58. Figura 1, no item 500 desta figura 1. Então aqui nós temos um exemplo simples de como identificar este PN, já que você tem este PN em mãos. De que forma? Muitas das vezes você pode receber através de documentação, né? Confira ou substitua a peça part number tal. Ou você pode ir na aeronave, que muitas das vezes você vai conseguir identificar na própria peça, vai estar lá marcado o part number da peça, ok? A outra forma, se o part number começar por número, você vai ver aqui, ó, no index numerical alpha. Tá? Aí, neste caso, vai começar por números. Mesma coisa, aqui no topo da página, você vai encontrar nesta página onde qual número começa e qual número termina nesta página. Cada página vai ter uma numeração diferente para facilitar, né? Se você está naquele range,
naquele trecho, né, da numeração. Pois bem, vamos pegar aqui o exemplo. Aqui. 0A211.003.1F. Você pode encontrar nessas duas atas, ata 11 e ata 25, né? E dependendo do que você deseja, você já sabe mais ou menos qual dessas atas você vai buscar informação. Por exemplo, se eu quero um adesivo, né, ou um plate que se esteja colado na peça, eu vou no 11, na ata 11, no capítulo 11. Mas se eu quero maiores detalhes de instalação, né, que provavelmente faz parte do acabamento, né, do interior da aeronave, então eu vou na ata 25. Ok? Você pode encontrar detalhes dessa figura tanto na figura 51B quanto na figura 55. Ok? E por aí nós podemos encontrar ou visualizar a figura pertinente ao part number. Muito bem. Queria explorar mais algum detalhe, mas se eu lembrar eu volto ao assunto. Agora, outra situação. Ah, sim, lembrei. Quando é arquivo digital, né, você tem uma ferramenta que, normalmente aquele binóculo, onde você insere lá, é uma ferramenta de busca, você vai inserir lá o part number e ele já vai te mandar para a página rapidamente. Você não precisa ficar, né, mudando a página, que a ferramenta já te auxilia nesse sentido. Ok? Isso que eu estava tentando lembrar. Vamos para outra situação em que você não tem conhecimento do part number. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá no capítulo, né, pertinente à funcionalidade da peça. Né? Vamos supor que a peça esteja ligada a controle de voo, né? Flight Control. Então você já sabe que é no capítulo 27. Né? Lembra que eu falei, inclusive, que é sempre bom você ter um panfleto já com as atas e os sistemas que elas estão associadas? Isso ajuda bastante. Com o tempo a gente até grava, né? Já fica já na memória. Muito bem, então vamos aqui, ó, capítulo 27, vamos abrir esse arquivo e vamos buscar o que a gente chama de content, que seria o índice, né? A tabela de assunto. E vamos buscar dentro desse assunto qual é a parte do avião ou qual é o sistema que a peça está inserida. No nosso caso, o radar, né? O radar control seria a seção, né, dentro do capítulo 27 que nós buscaremos nossa peça. E dentro dessa seção, nós vamos, pelo nome ou o que mais aproxima a localização da peça. Tá? Neste exemplo aqui, ele viu aqui o jack shaft, né, e sua instalação, e ele encontrou aqui, ó, 272103, figura, né? Tá vendo, ó? Capítulo, seção, unidade, tá? Figura 10. Ok? Muitas das vezes nós vamos encontrar nessa coluna a efetividade da figura, ou seja, qual a série de aeronaves que pode utilizar esta figura como referência. Tá certo? E depois vamos anotar esses dados e vamos em busca, né, destes dados já na página
que desejarmos. Muito bem. Chegando à página, a primeira página, né, da figura é a página 0. E se ela tiver sendo desmembrada com mais detalhes, aí vai ser 0A, 0B e por aí afora, tá? Mas sempre a figura vai estar associada à página 0. Depois de todas as figuras que vai vir a listagem propriamente dita. Tá? Então nós temos aqui a figura, temos aqui o item 35 da figura e temos o detalhe, ó, ele está mostrando que esta peça aqui pode ser mais detalhada, né, na referência A. Ok? Então tá aqui, ó, 35. Você viu o número do item na peça e lá na listagem você vai buscar o item, ó, a coluna item. Você vai lá, 35. 35 ele vai te dar aqui nesta coluna, que é a coluna do part number, o part number que você deseja. Obviamente, você vai conferir os outros dados, né? Ver se é realmente a peça que você quer. No nosso caso aqui é um Rod Ace, né? Uma haste. Ele te dá, inclusive, se você quiser referências de como é montada essa haste, o conjunto dessa haste, você tem um catálogo à parte, que é um catálogo de oficina, chamado CMM, tá? Component Maintenance Manual. Então, a referência desse CMM está aqui dada à parte de baixo. Temos aqui a coluna de efetividade. Como não tem nenhuma efetividade referida aqui, significa que para toda a frota este PN pode ser utilizado. Ok? Todos esses campos eu vou explorando agora para que tenhamos uma noção da função de cada campo. Tá? Lembra do detalhar? Aqui ele mostra, tá? Detalhar daquela figura que nós vimos anteriormente. E você vê que ele consegue detalhar ainda mais aquela parte da figura maior, né? Explodindo, que é o termo que é usado, né? Desmembrando mais aquela parte. Dentro desse detalhar, ele vai detalhar ainda mais com o detalhe B, ok? Tá aqui, ó. O detalhe B é esta pecinha aqui que ele pegou, trouxe para cá, ampliou e desmembrou ainda mais, detalhando, ó, em itens esta peça aqui. Tá certo? Então é sempre bom nós visualizarmos cada item desse. Observe que muitas das vezes, ó, o número 1, 2, 3 não vai constar. Aqui não está. Já é outra informação. Mas muitas das vezes vai estar aparecendo aqui o item, mas não vai estar aparecendo na listagem. Quando isso acontece, significa que aquele item não é utilizado nas aeronaves. Tá? Ele só está como ilustração. Pois bem, vamos iniciar agora a análise de todos os campos da lista, né, de part number. Eu quero destacar aqui estes 7 números
que aparece aqui no campo de nomenclatura. O que significa isto? Significa que uma peça, um conjunto, ele pode ser desmembrado e detalhado cada parte do desmembramento até 7 vezes. E esse desmembramento vai ser sinalizado com este pontinho aqui. Ok? Neste exemplo que eu estou mostrando aqui, nós temos aqui um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. O que isso representa? O que isso significa, né? Significa que esta parte aqui com 3 pontinhos está montada neste conjunto maior de 2 pontinhos, que por sua vez está montado num conjunto maior ainda, né, digamos assim, né, de um pontinho. Então, é a sequência. Isso aqui, no caso, representa a sequência de desmembramento. Ok? Então, nós já sabemos que este PN, né, é montado neste PN. No caso aqui, no DOR. Observe uma coisa importante, tá? Procurem sempre a palavra ACE, que é o módulo, o conjunto, é a montagem. Então, este dó aqui, esses 3 pontinhos, tanto este quanto este, estão montados neste ACE, que por sua vez está montado também no outro termo, que é chamado de instalação, tá? Que é o conjunto maior. Tá? Então, são as referências que nós temos para saber da onde é montado estas peças em maior detalhamento. Muito bem. Aqui eu peguei um outro exemplo, né? Tá vendo? O item 35 a 85. Observe que são vários conjuntos, né, de pedais e vão sendo desmembrados. Vamos lá na figura. 35, aqui, ó. Vamos ampliar aqui. Nós temos o 35 representando todo este conjunto de pedal e o 40 representando este. Aí você vai ver, mas não são iguais? Não. Isso é importante você ter em mente, que apesar de ser bem parecido, eles têm posição. Por isso, muitas das vezes, eles são representados com part number diferente. Tá vendo? 35 tem um part number diferente do 40, exatamente para você saber em que lado ele é montado. Se é lado direito, lado esquerdo. Em algumas situações, isto vem no texto, né? Ao lado do part number, lá na nomenclatura, você vai ter descrito lá se é lado esquerdo, se é lado direito. Mas quando isso não acontece, é bom você observar na figura qual a posição pertinente a cada item, para que você não, ao chegar lá no estoque, não peça a peça errada, ok? Por achar que simplesmente são iguais. Muito bem. Outro detalhe que eu quero mostrar, que o item 40, ele envolve todos esses detalhes aqui, ó, detalhe C, E, B. Né? No nosso caso, nós queremos o item B, que é esta haste aqui. Esta haste, o item o detalhe B, né? Tá aqui, o detalhe B, vem aparecer na haste, tá? Que já é um subconjunto desse item 40. E aqui ela vai ser desmembrada e o maior número de detalhes, né? Então tá aqui, ó. Todos esses números aqui fazem parte da haste, da montagem da haste, ok? Observe esse detalhe 80, principalmente 85. Vamos lá na listagem.
E vocês vão ver, ó, 3 pontinhos. Significa que ele é montado na haste. Ah, tá vendo? Rod Ace, olha a palavra Ace. Esses 3 pontinhos são montados aqui. E todas essas partes, né, estão montadas no conjunto maior, que é o item 40. Ok? Outra coisa importante, que nós vamos falar também um pouco mais à frente. São 2 itens 40, com 2 part numbers diferentes. Mas fique atento ao detalhe da coluna da efetividade. Nós vamos mostrar mais à frente como funciona essa efetividade. Tá certo? Então é só para você observar que, por exemplo, este part number aqui não pode ser utilizado em qualquer aeronave. Assim como este part number, mesma coisa. Tá? Vai depender do tipo, da sequência, né, de aeronaves que podem utilizar ou um ou outro. Muito bem. Vamos explorar aqui. Tá? Eu vou falar sobre cada parte cada campo deste da folha da listagem de part number. Vamos começar pelo número 1, que trata da coluna de item, né? Então aqui, ó, o item da figura. Aqui, este número 1, ele representa o número que aparece, né, é o número da figura, que aparece aqui na página da figura. O número 1 lá, que surgiu é o primeiro número que aparece no item, ele não representa o item, representa a figura que aquela listagem está, que aquela listagem pertence. Então tá aqui, ó, número 1 vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, ó, figura 1, tá certo? E vai aparecer aqui também junto à página. Qual a importância disto? Por vezes, principalmente em manuais impressos, você vai folheando, você observa a figura, aí você vai folheando e às vezes a página gruda e você acaba passando para a listagem de uma outra figura. Então você vê lá o item 20, né, da figura, anota o PN achando que é o item 20 desta figura, mas não é. Você não atentou que já estava na figura 2, por exemplo, tá certo? E isso também pode ocorrer de alguma forma no material digital também. Então, é importante sempre você, quando passar para a listagem, confirmar, tá vendo? Aqui é a listagem, confirmar se se a listagem é pertinente àquela figura que você observou, tá? Tanto aqui quanto aqui, ó, tá vendo? Figura 01. Então bate certinho. Da mesma forma, esta informação vai aparecer aqui, ó. Logo no canto esquerdo, é a primeira coisa que aparece em relação à figura, à coluna do item da figura. Tá legal? Vamos para o outro campo, que é o número do item propriamente dito, como havíamos dito. Tá aqui, ó, o item, a coluna de item. Nesta representação aqui, nós temos um traço à frente do número. Essa informação vem até aqui no rodapé dizendo o que se trata. Item não ilustrado. Tá? Então, o item 10 não vai aparecer sinalizado lá na figura. Ele está aqui como uma referência. Tá? Nós vamos ter o part number de referência e normalmente ele está associado a uma estrutura maior. Tá? Observe aqui
E normalmente, quando isso acontece, ele vai te dar aonde buscar detalhes desse item, aonde ele está desenhado, digamos assim. Esse NHA, ele representa assim, conjunto maior. Então, aquele, no caso, ele está dizendo, ó, veja o conjunto maior, né, para maiores detalhes ou algo parecido. Então, ele vai te encaminhar para o capítulo 57, 15, 54, figura 01. Tá? Para você, vai ser o local onde encontrar este part number aqui desenhado. Ok? O que temos aqui? Ok. Já falamos. Ah, sim. É mais um reforço do que eu havia dito. A próxima informação é a respeito desta última coluna aqui, é o item 4. Do que se trata? Esta coluna, ele vem falando assim, unidade por conjunto. Digamos assim, quantos... Vamos botar um exemplo aqui. Quantas porcas estão montadas no conjunto associado a esta porca? Né? Ah, duas unidades. Tá. Então, no conjunto maior, onde é utilizada essa porca, ele vai utilizar duas unidades. Quando você não tem um desenho, né, você tem o item aqui, mas ele não está desenhado, ele bota um RF aqui que serve como referência. Tá? E a quantidade utilizada você vai encontrar no conjunto maior que ele dá aqui como dica, onde você vai encontrar esse PN desenhado. Então, quando você buscar informação neste NHA, aí sim você vai ter indicado a quantidade da peça utilizada no conjunto maior. Okay? E o AR? Este AR aqui, quando surge, quando aparece, significa que é como requerido. Ou seja, você vai utilizar a quantidade que você precisar. Tá? Não tem uma quantidade definida. Ok? Então, são duas informações, três, né, informações importantes. Aqui a quantidade utilizada no conjunto maior, onde a peça é montada. Temos a RF, que é uma simples referência. Ela não vai se encontrar, essa informação não vai se encontrar aqui, mas sim, né, no capítulo de referência que ele der aqui. E o outro é o AR, que você não tem uma quantidade definida. Vai ser utilizado como necessário. Quer ver um exemplo? O shim, as arruelas que servem como um fator de calibre, né? Ou de espaçamento, para você manter aquela distância de acordo com a necessidade, como se fosse um feed gauge. Então você não sabe quantas shims você vai utilizar até chegar à espessura desejada. Neste caso, ele vai colocar aí o AR como referência da quantidade utilizada. Ok? Pois bem, seguindo aqui nosso rumo, nós temos o item 5 que vai falar sobre
este V que sempre aparece junto, né, a coluna da nomenclatura. A nomenclatura ela vai dizer o nome da peça que você procura, ao lado da coluna do part number. Então, junto ao nome da peça, ao conjunto que você está procurando, vai ter aqui uma referência do fabricante da peça, ou seja, do vendedor, do fornecedor. Ok? Isso aqui é uma referência desse vendedor. Digamos que você tem a necessidade de comprar uma peça ou obter mais informações sobre aquela peça. E você quer fazer um contato com um vendedor. Então você vai lá na página, ainda no FM, você vai ter aqui o item, né? De nome do fornecedor e o endereço do fornecedor. Ao clicar aqui nesse arquivo, vai aparecer, ó, tá? Aquele mesmo número que nós vimos lá na coluna de nomenclatura, vai aparecer aqui, aí vai dizer quem é o fornecedor e o endereço dele. Notem que ele fala aqui, ó, Código de Suprimento Federal, digamos assim, que seria o equivalente ao CEP, tá? É um código de endereçamento. No nosso caso aqui, ele botou aqui 03013, né? Hoje, por meio de internet e tudo, você acha o endereço propriamente dito. E ele pertence, né, a um fornecedor lá da Itália. Então você vai tendo aqui informações. Aqui, por exemplo, não, aqui no começo da listagem que eu peguei é tudo da Itália. Mas de acordo com o fornecedor, você vai encontrar em todas as partes do mundo. Ok? Muito bem. Este daqui, número de especificação e parte qualificada, é um número, gente, que funciona da seguinte forma. O fabricante, ele exige, né, sim, ele vai montar o avião dele. Ele exige, então, que os fornecedores de peças e componentes tenham um padrão de qualidade, de resistência, né, de confiabilidade. Caso não haja fornecedor que alcance esse padrão de qualidade, ou que vá fornecer a peça do jeito que o fabricante deseja, o fabricante vai colocar um PN próprio, tá? Um código, uma codificação própria para identificar a unidade. Tá? Aí você vai em busca, vai na introdução de cada fabricante para ver lá os detalhes de como se processa essa identificação. Tá? Então, aqui é um exemplo. Tá? Esse S aqui significa de especificação do fabricante. Significa também que ele não encontrou fornecedor que atendesse às exigências, né, para a montagem do avião. No caso, digamos assim que o componente, um dos fornecedores conseguiu atingir, né, o grau de qualidade exigido pelo fabricante. Então, este fornecedor vai colocar o part number dele, fornecedor aqui, e o fabricante do avião vai manter, né, o seu código aqui na coluna da nomenclatura, junto ao nome da peça, tá? Só como referência. E se outros fornecedores conseguirem também atingir, né, o grau de qualificação e for também fabricar um componente, uma peça que possa substituir este outro fornecedor, ele vai botar aqui como opcional, ok?
Ou seja, inclusive você pode observar, ó, que são vendedores diferentes. Tá entendido? Muito bem. Outra informação que pode vir junto ao nome da peça é esta aqui, ó. Por exemplo, esse fit, né? Essa estrutura, ele pode ser, ó, o part number dele é este, 31, ó, 311 U 3553 5. Ele pode ser usado, pode não, ele é usado num conjunto de referência que é este outro aqui, ó. Tá? Usado em. Então aqui você vai ter uma noção, né? Eu quero saber mais detalhes da instalação desse fitting. Então você sabe, ele vai te informar aqui aonde ele está montado, aonde ele é usado. Então é outro tipo de informação que pode vir junto à peça. Ok. Mais um tipo de informação, tá? Também na coluna de nomenclatura. Aqui, ó. Ele vai te dá aqui um conjunto de capota. Aí te informa assim, ó, se você quiser mais detalhes, você pode consultar no IPC 711-610, figura 1. Tá? É outro tipo de informação que pode vir junto ao nome da peça. Dados de posição. Eu havia comentado, né, quando eu mostrei o exemplo da figura dos pedais, que eu tinha um pedal esquerdo e um pedal direito. Naquele exemplo, o part number ele não dava indicação de posição. Neste exemplo aqui, ele já mostra, né, que este part number aqui, traço 1, é o lado esquerdo e o part number traço 2 é o lado direito. Né? Inclusive muda o item, não é o mesmo item. Um é 25, outro é 30. Ok? Assim como tem essa informação de lado esquerdo e lado direito, pode haver outro tipo de informação, como a zona que essa peça é instalada, a estação que essa peça é instalada, ok? Um conjunto maior, né, que essa peça é instalada. Digamos que você tem aqui uma informação de zona, ou de uma peça, um conjunto maior que este part number é instalado. Você tem como referência, né, onde buscar a informação da zona indicada, aqui, ó, no Front Matter, né, Zona Index Diagram. Então você vai clicar aqui e vai aparecer lá todas as seções do avião e as suas indicações. Digamos que lá no item você esteja indicado lá a seção 118. Então você sabe que aquela peça vai ser instalada nesta seção, nesta zona. A zona 118, ele vai te dar aqui na listagem, ó, compartimento eletroeletrônico do lado direito. Tá? Então já é uma dica de onde a peça está instalada. Ok? Outra dica né, se houver lá uma informação que eles chamam aqui de Section Breakdown, Station Diagram. Está aqui, ó, ao clicar naquele arquivo, ele vai te mostrar em que parte
de um conjunto maior, né, a peça pode estar inserida. Vamos dar o exemplo aqui de um spoiler. Então ele vai te mostrar aqui aonde é o spoiler. Então você vai ver aqui, ó, seção 15. Se fosse um aileron, seção 17. Tá? E assim por diante. Então ele te mostra a seção. Outra informação que pode vir também neste arquivo é um mapa de estação. Digamos que ele mostra lá, esta peça é montada na estação 360. Então ele vai aparecer aqui e você vai ter uma noção da localização, né, da peça em relação a toda a fuselagem da aeronave. Então fechamos aí essa referência do item. Outra informação que pode vir junto ao nome da peça, né, na coluna nomenclatura, é quando este part number, por exemplo, sofreu alteração. Então aqui ele vai estar te informando que ele pegou esta peça aqui, este part number, fez uma modificação e desta modificação ele resolveu criar um outro part number para esta peça modificada. Então esse exemplo aqui, este part number 332N 3257 é uma peça alterada desta outra aqui, o MS 21211. Ok? Então, observe que a maioria das informações vem na coluna nomenclatura junto ao nome da peça. Muito bem. Efetividade. Agora sim, vamos falar sobre efetividade. Em alguns manuais eles colocam até 4 dígitos. Para cá e 4 para lá, um total 8. Mas no geral, né, a efetividade é dada por 6 números. Sendo que os 3 primeiros é o início de uma série e os 3 últimos é o final da série. Este campo de efetividade é extremamente importante. Por quê? Vou dar um exemplo. Já houve situações, né, em que uma aeronave ficou retida em Recife com problemas do MEC e o motor, a unidade que controla o combustível, né, para a queima do combustível. Como se fosse um carburador, né, de um carro. E houve lá, o mecânico solicitou a base principal, né, o componente. Um mecânico foi destacado para pegar o componente no estoque, mandar para o setor de despacho, né, da Ressex. Só que ao solicitar o MEC no estoque, ele pegou um part number e não observou a efetividade da aeronave. Ou seja, ele mandou um MEC que não podia ser usado naquela aeronave. Mas era tudo o mesmo, era o mesmo modelo de avião. Não importa, porque cada avião tem a sua particularidade. Pode ter motor com potência diferente, tá? Então, a efetividade é extremamente necessária. Imagina o transtorno que não foi. Ao chegar lá, o mecânico da base tentar substituir o componente e no final ele vê que tinha uma linha a mais ou um detalhe, um suporte diferente e não conseguir concluir o serviço. E o avião ficar groundeado por mais um dia até o outro componente, o componente certo, chegar.
Então, é um transtorno muito grande. Aqui. Já houve casos, eu já citei, de um componente caríssimo, né, de um inercial, e a pessoa não atentar para a efetividade e na hora de instalar acabou danificando um componente bom. Tá? Justamente por não ser equivalente, né? Não ser próprio para aquela aeronave, para aquela efetividade. Pois bem, neste exemplo aqui, deixa eu minimizar um pouco mais. Observe que os 3 itens têm a mesma numeração, 300, 300, 300. Tá? Então, ele tá lá representado com a mesma figura. O PN, diferente. Cada um tem um traço 5, traço 6, traço 8. Isso quer dizer o seguinte, que o PN, traço 5, só pode ser utilizado nas aeronaves de código na empresa 001 até a aeronave 120. Ok? A minha aeronave é 121. Eu posso usar esse part number? Não. Você teria que usar o part number traço 6 ou traço 8. Tá? Porque o traço 6 já pode ser usado na aeronave 021 até 125. Tá? O traço 8, do 026 até a aeronave mais recente da frota da companhia. Tá? Então, este código, esse número de efetividade, ele é posto no acordo da companhia com o fabricante. Diferente do serial number, Manufacturer Serial Number, que é o serial de linha de produção do fabricante. Tá? Tem diferença, não confunda. E aqui nós temos como consultar a efetividade da frota da companhia, já que o manual, todo manual, ele é feito, que eles chamam de customizado. Ele é feito para cada cliente, para cada aeronave. Então, ao clicar nesse arquivo, vai aparecer a página lá com o modelo do avião, a efetividade e a referência do prefixo da aeronave. Então, se a aeronave lá em Recife fosse XXYKZ, a efetividade dele seria 001. Então, no momento em que você buscar o part number, você tem que estar atento se aquele part number atende a este código de efetividade. Ok? Referência e ilustração é outra informação que pode vir junto à peça. Tá? Digamos aqui, esse duto você quer saber onde ele está instalado, né? Quer saber mais detalhes do local de instalação, né? Até mesmo para saber as peças que porventura não estão nesse desenho, mas quando você vai nesta referência dada aqui, você vai encontrar outras peças que estão ligadas à instalação desse duto. Então isso aqui é importante também, ó. Referência de ilustração é uma outra forma de você ver o maior detalhamento da instalação desse duto. Isso daqui é muito útil. Tá? Vamos nós. Número de peças. Aqui, nesse exemplo, é bom você sempre buscar essa informação na introdução, porque cada fabricante vai ter a sua codificação. Mas, no geral, é só para nós termos a noção básica de como é feito o IPC. Digamos que esse part number aqui seja muito extenso, tenha mais de 15 dígitos.
que o fabricante faz? Ele cria um part number de equivalência, né? Então aqui o fabricante criou um part number de equivalência, mas manteve aqui o part number original do fornecedor, tá? É só porque ele é muito extenso, ele optou em botar um part number de equivalência. Ok? Outra informação que pode vir junto, né, na coluna da nomenclatura, junto ao nome, é porventura assim, ó, módulo, né, o conjunto do módulo. Digamos que você tenha a necessidade ou queira saber como detalhes da montagem desse módulo. Onde você vai encontrar essa informação? Ele te diz aqui, ó, no manual de oficina, é o CMM, no caso aqui 711161. Eu já até mostrei outros exemplos. Pode vir também outra informação, ó. Digamos que você tem esse part number, ele sofreu uma modificação, uma revisão, só que ainda não há uma referência de instalação. Tá? O que ele te dá? O que ele te mostra? Ele te mostra uma referência antiga, né? Ele te diz assim, você pode usar esta referência, já que ainda não temos uma atualizada, você pode usar essa referência antiga para fazer a instalação, né, deste novo PN. Por isso que aqui, ó, temporary breakdown, ou seja, é uma desmodulação temporária, tá? Baseada ainda na referência antiga. Ok? Continuando. Montagem de peça. Sim, sim. Agora eu lembrei. Isso aqui. O que se trata aqui? Nós temos aqui um conjunto maior, um ACE, né, desse fit. Toda vez que tiver esta palavra, assim, ó, parte de fixação. As partes de fixação é aquele material que é utilizado para fixar, no nosso caso aqui, esse fit. Então vem esse texto e tudo que vier abaixo desse texto é utilizado para a fixação desse fit. Ok? E ele inclusive te dá aqui, ó, manual de manutenção de referência de como fixar, porque muitas das vezes no manual de manutenção ele vai te dar a informação do torque, o valor de torque. Ok? Ou até mesmo um lubrificante que tenha que pôr na rosca antes de fixar, tá? Uma selagem. Então ele já te dá um manual de manutenção como referência. Tá certo? Muito bem. Aqui, esse opcional aqui é referente no caso ao fitting, tá? Quando vem esse tracejado e o asterisco, significa que terminou a listagem de peças utilizada para a fixação do fit. Aí segue a sequência normal, tá? No nosso caso aqui, 2 pontinhos, ele só vai mostrar parte do fit. E aquele nosso exemplo que vimos anteriormente, ó, usado no PN tal, num conjunto tal. Pois bem, peças padrão, no caso aqui, peças padrões, já falamos sobre peças padrões. Está associado também.
Sim, deixa eu ver uma coisa aqui. A peça padrão ainda é naquele contexto da peça ser qualificada ou não pelo fabricante. Tá? E aqui você tem, só um minuto, também como saber, ó, referência cruzada de especificação. Você vai vir aqui e você vai ter aqui, ó, por exemplo, este é o número de especificação Boeing do fabricante, tá? E este aqui é o part number do fornecedor. Então essa tabela aqui ele vai te dar uma equivalência, né, do que o fabricante determinou e a equivalência de um fornecedor. Tá vendo? No nosso caso aqui, ó, nós temos um part number com 2 fornecedores diferentes. Tá legal? Inclusive o part number ficou igual, né? Dos 2 fornecedores. Isso mesmo? Acho que é. Muito bem. Indicador de mudança é este aqui que nós já estamos acostumados até a visualizar. Toda vez que uma linha sofre uma revisão, uma mudança por um motivo qualquer, ou até mesmo assim por a empresa aérea, o dono do avião quis acrescentar algo, né, no avião, então vai ter esse R aqui para dizer que essa linha sofreu uma alteração, ok? Temos aqui o que ele chama de referências funcionais. Temos um exemplo aqui de uma luz de acesso de um painel, de uma porta, né? Ela foi posta aqui nesse capítulo, né, por estar fixada a uma porta, uma parte estrutural. Só que ele te dá aqui informações de onde você buscar até mesmo em relação à lâmpada, tá? O cover da lâmpada. Então ele te dá aqui, ó, para buscar maiores detalhes na ata 33, tá? E o painel de acesso você pode ter maiores detalhes na ata 54. Já sabemos que é um painel do Pylon, pertinente ao Pylon. Ok? Em alguns casos, nós vamos encontrar PNs com os detalhes que é uma identificação por cor, né? Isso é para peças específicas para aquela empresa aérea. Então, para uma questão de facilitar até no estoque, né, até no envio do material, já sabe que é um material personalizado para aquela empresa aérea. Tá? Que temos aqui, localização, peças de fabricação local, ok. Encontramos aqui uma outra observação, ó, junto ao nome da peça, né, na coluna de nomenclatura. Esse exemplo que temos, part number desse seal. Só que esse seal ele pode ser fabricado, né, de, digamos que uma matéria-prima.
Então ele te dá aqui, ó, produzido de uma referência de matéria-prima, tá? Então você pode pegar essa matéria-prima e confeccionar de acordo com a necessidade, tá? É como um modo alternativo, digamos assim, tá? Em alguns casos, nós vamos ter aqui no item, tá? O item como referência, ele mostra aqui um duto e um braço, um arme, né? Uma armação. A instalação de um duto é uma armação. Observe que ele não está no desenho, mas ele te dá uma referência de onde encontrar esta montagem do duto junto com o arma, tá? Junto com a armação. Tá aqui para maiores detalhes e outros sistemas, né? Porque muitas das vezes você não quer saber só a relação ao duto, você quer saber do duto e as peças periféricas. Então ele te dá isso como referência. Então neste IPC você vai ter o conjunto periférico a este duto, tá? Isto aqui já havíamos comentado, né, sobre a referência no CMM. Coisa importante também são essas notificações, ó. Tá? No caso que esse gasket ele sofreu, né, uma modificação. Então vem aqui uma observação, ó. Então esse PN daqui é de um gasket que já sofreu modificação, tá? Então vem assim como pós-service bullet. É dar a referência do documento. Através deste documento você vai ter detalhes, né? Vai ter assim SB 54-0015. Você vai obter detalhes do que foi modificado nesse gasket. Ok? De repente o desenho do gasket, o material utilizado no gasket, tá? Então, mais um exemplo. Este daqui também é interessante. Ajuda muito, por exemplo, no planejamento de rotinas, né, de manutenção. Nosso exemplo aqui, nós temos um filtro. Então, o elemento do filtro está aqui, o part number dele é este. Ele é montado aqui, ó, no módulo maior. No caso aqui é um reservatório, tá? Então esse filtro é um filtro de um reservatório. Só não sabemos de que, né? Pela ata, o reservatório deve ser um módulo hidráulico instalado lá no pylon. Pois bem, este elemento é usado neste kit. Então você vai ter aqui, ó, o que eles chamam de kit, o part number do kit de referência. Com este part number, você não só vai ter o elemento filtrante, como também todas as peças necessárias para efetuar a rotina. Os gaskets, tá? Necessários, ou se for os O-rings também vão estar inclusos em um kit. Então você vai lá no estoque, através deste part number, você vai solicitar e o cara já vai te trazer, o funcionário vai te trazer o kit completo. Legal, né? Ajuda muito, facilita muito. E lá no Front Matter, volume 1, você pode acessar aqui o arquivo que vai te trazer uma listagem, né, de indicação do kit.
e tudo que vem dentro, todos os part number que vem dentro do kit e onde ele é utilizado. Nós temos aqui o exemplo, aqui ó, utilizado para, aí você tem essa referência aqui, né, que é o part number do kit, aonde ele é utilizado, as especificações, ó, quais são os módulos que ele é utilizado e o que vem dentro do kit e a quantidade. Ok? Muito bem. Outra informação que pode vir junto ao IPC. Na coluna de nomenclatura, você vai ter o nome da peça, se for um componente elétrico, né? Algo que esteja relacionado, que você consiga encontrar, inclusive, em desenho, em esquemáticos, né? De diagrama elétrico, diagrama de fios. Ele vai te dar aqui, ó, no nosso caso aqui, o número de equipamento elétrico. Tá aqui. Com este número, você já vai poder encontrar facilmente lá no Wire Diagram Manual, tá? No WDM. Pois bem. Isto aqui de extrema importância. Toda vez que você for substituir uma peça ou um componente, observar este campo aqui, esta informação. Ó. Neste exemplo, ele está nos informando o seguinte, que este PN ele não pode ser utilizado em aeronaves que porventura façam voos ETOPS. Voos ETOPS são aqueles voos considerados de risco, né? Feitos por, apesar de que essa noção de ETOPS tem se expandido um pouco. Mas a princípio são aviões bimotores que fazem um percurso longo. Exemplo, do Brasil indo para a Europa, né, com 2 motores, eles consideram um voo assim que requer maiores cuidados. Tá? Então a aeronave ela tem que estar em perfeitas condições para efetuar este voo, certo? E aqui ele vem advertindo que esta válvula, por exemplo, com este PN não pode ser utilizado se porventura ela sofreu, né, uma modificação, né, através desse service boletim, ou se ela ainda está na configuração deste outro service boletim. Ok? E aqui você vai encontrar as aeronaves que utilizam este part number. No nosso caso aqui, é o 73288-5. Então você não pode simplesmente pegar esta válvula e colocar no avião. Você vai ter que estar atento a estas informações. Ok? Então ele vem dizer aqui, não aprovado para ETOPS. Né? Com esta modificação ou se a peça ainda permanecer com esta última modificação. Para saber que modificações são essas, você tem que estar em posse deste número do USB. SB 70-0028, 28 ou B? Acho que é B. E também tem que saber se ele ainda está com a modificação do SB 730066. Muito bem. No manual de referência já tínhamos... Peraí. 26 ou 26...
Sinal de referência, isso aqui. E por último, nós vamos... Já até comentamos a respeito disso, mas vale a pena reforçar, que no caso da instalação de uma porca, ele te dá uma referência aqui no manual de manutenção para maiores detalhes. Provavelmente te dá uma referência de torque da porca. Tá ok? E a princípio vamos ficar por aqui. E de certa forma, o vídeo de hoje vai servir como uma base para utilizarmos o IPC nas nossas simulações que estaremos efetuando continuamente, ok? Então, você tendo uma noção maior do IPC, toda vez que aparecer, o requisito, da utilização do IPC nas nossas simulações de panes, você já vai ter uma noção maior, sobre as informações pertinentes ao IPC. Espero ter contribuído de alguma forma, ou da melhor forma. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção, ok?